Hoje ele é usado numa cosmética com alto valor agregado, tá? Mas tem que estar ao abrigo da luz, tá? E de oxigênio. Então isso vai mostrar então um cromatograma que foi feito então desse óleo. A Bayer comercializou antileprol. Por quê? Era o único tratamento que se tinha para a lepra. Porque ele é muito parecido com o quê? Com a chalmugra indiana, que era aquele tratamento único na Índia nessa doença terrível. Quem trabalhou com isso? O pai do professor Afonso do Prado Seabra, que foi um grande farmacêutico e que, por sinal, me deu os livros do pai dele sobre o óleo de Carpocroche brasiliensis. Então, a Bayer produziu normalmente os ésteres benzílicos, eles usavam isso em associação com ferro, mas, cientificamente, são os primeiros trabalhos publicados no JACS, que nós consideramos como uma revista importante, por Colli, que é um americano que ficou aqui até a Segunda Guerra Mundial em Manguinhos, e Cardoso, que era um químico formado pela Escola Nacional de Química. Cheguei a conhecer, não Colli, mas o Cardoso. Então, também, nesse sentido, são importantes do ponto de vista científico. E é importante que hoje vocês conheçam essa história da química de produtos naturais e da química brasileira, tá? Sabendo que foram feitos excelentes trabalhos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Agora, tudo isso é muito recente, porque os cursos de química são só criados em 1918. Com base em quê? Com base num artigo que se chamava Façamos Químicos, publicados numa revista obscura por um farmacêutico chamado José Freitas Machado, um farmacêutico baiano que veio a ser o primeiro diretor da Escola de Química. Então, ele diz o seguinte: os nossos trabalhos são pura repetição, somos os ecos longínquos na ciência de outrem. Não temos escolas nem laboratórios especiais para o ensino de química. Para tudo isto é necessário ter químicos, façamos química. Então os cursos são criados em 1918. E o que é interessante é que um pouco antes existiam algumas escolas particulares, como Mackenzie, Colégio Mackenzie, a Escola Superior de Química Oswaldo Cruz. E se vocês forem hoje procurar os grandes químicos das empresas, das grandes empresas nacionais e internacionais, vocês vão ter uma surpresa. Não são formados pelas universidades que vocês acham que são. São formados pela Oswaldo Cruz, pela FAAP, até hoje. Então tem uma tradição. Então os cursos lá, em 1911, tinha Química Industrial Técnico, 15 Superior, Oswaldo Cruz, Escola Superior, e 18, então, é criada a Escola Politécnica de São Paulo. Então, e graças a um decreto governamental, em 19, são criados, então, 8 cursos de Química, aí tem Belém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Ouro Preto, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Em Rio de Janeiro, a Química foi criada ali na Alameda São Boaventura, em Niterói, onde funcionou o Instituto de Química, do lado do Colégio Hilário Ribeiro, né? Eu apanhei muito porque pulava para o horto, né, do colégio, mas quando eu fui buscar os documentos do Instituto, nenhum deles, então foi tudo perdido. Algum desses diretores que gostam de limpeza realmente se desfez de tudo. Mas o grande documento, e é isso que eu acho que a gente precisa hoje no Brasil, esse é o documento de Júlio Mesquita Filho e Armando Salles de Oliveira. Armando Salles de Oliveira foi governador de São Paulo. Júlio Mesquita Filho, ele conhece bem o homem do Estado de São Paulo, do Estadão. Júlio Mesquita Filho e Armando Salles de Oliveira, quando Getúlio faz então a grande revolução no Brasil, é um gaúcho amarrando o cavalo no obelisco aqui na praça, na rua Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas. Então vocês imaginam o que isso causa. Mas, olha o que eles dizem aqui. Eles vão para Paris, é claro, como intelectuais, e lá eles
ideia de uma universidade. Derrotado pela força das armas, sabíamos perfeitamente bem que só pela ciência e com um esforço contínuo poderíamos recuperar a hegemonia gozada na federação por várias décadas. Paulistas até os ossos, tínhamos herdado dos nossos antepassados bandeirantes o gosto pelos projetos ambiciosos e a paciência necessária para as grandes realizações. Que monumento maior do que uma universidade poderíamos erigir aqueles que tinham aceito o sacrifício supremo para defendermos do vandalismo que compuscara a obra dos nossos maiores, desde as bandeiras até a independência, da regência até a república. Bem, um comunista como o professor Hélio vai ficar espantado com o documento. O reacionarismo também é muito grande. 4 anos de contatos estreitos com os líderes das duas facções nos convenceram de que o problema do Brasil era, acima de tudo, uma questão de cultura. Daí a fundação da nossa universidade. E mais tarde, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O texto é de 37. Então é aí que é criado em 34 a Faculdade de Filosofias e Letras, que é a primeira escola moderna em termos de Brasil. Então isso, claro, houve também a experiência no Rio de Janeiro da Universidade do Distrito Federal, mas como os cariocas não têm muito compromisso, foi uma universidade que durou pouco tempo. Durou pouco tempo. Bem, e aí a história passa a ser outra. A história passa também por produtos naturais. Por quê? Para o Brasil, quando eles criam a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eles vão buscar os melhores no exterior. Então, eles vão buscar na matemática o Fantapié, o Lévi-Strauss na antropologia, vão na física buscar o Vatag, vão buscar realmente os melhores na Europa. E para a química vem Reinhold e Hauptmann. Reinhold era neto de Caro. Não sei se vocês lembram do famoso químico alemão Caro. Doutorado pela Universidade de Estrasburgo, colaborador de grandes nomes da ciência da época, e chegou à USP em 34, com 42 anos de idade, já tendo orientado 35 teses. Tinha muita experiência e tinha sido editor do Journal of Chemical Education para a parte da Europa. Hauptmann era bem mais novo, doutorou-se em 29, com Strauss, que era discípulo de Tilly e colaborador de Windows, que foi o homem que ganhou o prêmio Nobel em função da estrutura, em função do colesterol. E chegou na USP em 35, com 29 anos de idade. E em cima desses dois químicos que se tem, então, essa química moderna no Brasil. Hauptmann se dedicou também pouco a produtos naturais, Reinhold nem tanto. Então, Reinhold foi muito mais para a parte da bioquímica e para a parte, por exemplo, da química inorgânica. Ele tem um artigo no Chemical Review sobre a expansão do sexteto, a expansão dos orbitais de enxofre, que é um primor e considerado um dos grandes artigos de revisão da época. E no Rio de Janeiro, a gente tinha o quê? Tinha o Instituto de Química Agrícola, mas em São Paulo era uma universidade, é aí que eu quero fazer a contrapartida. No Rio de Janeiro, Química Agrícola pertencia ao Ministério da Agricultura, e ficava isso aqui, no Jardim Botânico, hoje é um museu. Então, esse instituto, em 34, que teve vida até 62, chamado de Química Agrícola, mas ele é uma herança do Instituto de Química de 1918, aquele da Alameda São Boaventura. E nesse instituto, então, trabalharam então, grandes químicos. O diretor era um médico, né, que havia ido para a Alemanha, que depois foi professor na escola de Química, durante muito tempo, de Química. Foi professor, inclusive, da professora Heloísa Biasotto Mano. E lá, a função do Instituto era a análise, no início, o controle de qualidade da manteiga, porque toda a manteiga consumida no Brasil vinha da França. E aí, com o decorrer do tempo, os químicos chegaram lá, foram se interessando, análise de solo, produtos naturais. Foi aí, então, que entra o professor Walter Mohr, o professor Otto Gottlieb, que se dedicam
à química de produtos naturais. E na época era o grande centro de pesquisa do Brasil. E eles publicavam nas melhores revistas, e isso fazia um grande ciúme à universidade. Tanto é que eles tentaram, o primeiro modelo de pós-graduação é tentado lá, mas eles não conseguem criar essa pós-graduação em função de não ser uma universidade. Aí vocês imaginem o que acontece aí. Foi extinto em 62, e depois da extinção do IQA é que há a grande dispersão dos químicos de produtos naturais pelo Brasil afora. E o professor Walter Mohr vem então para a Universidade Federal, na época Universidade do Brasil, para a Faculdade de Farmácia. Eu lembro ainda do Paulo foi meu, era mais velho do que eu lá, né, na Praia Vermelha, né? Então isso em 68, mas então foi lá que nasceu então o MPPN, o antigo CPPN, que era, sabe, 2 ou 3 salas, né? Pegava o terceiro, o quarto andar, né? Pegava o terceiro, o quarto andar, num ficava isolado o professor Ciara, no outro ficava o professor Valdo, Maria Auxiliadora Caplan, então muita gente ainda hoje está aí. Mas também houve uma grande caravana naquela época aí, estruturada por Walter Mohr, Mauro Taveira Magalhães e Otto Gottlieb. Foi quando eles foram para o Amazonas. Então, e chamaram isso de caravana APA. Foi por pouco tempo, mas olha o que eles percorreram. A distância de 18.600 quilômetros, 15 mil por avião, 8 mil na Amazônia, 1.200 por via fluvial em Canoas, 2 mil quilômetros por terra, 300 por via férrea, 1.700 por rodovias e 400 a pé, e 50 a pé. Foram coletadas 600 plantas para o herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 197 para estudos químicos, 85 das quais odoríferas. Peso do material, 5 toneladas. Então, uma grande excursão feita por contemporâneos, né? Que infelizmente não estão mais entre nós, mas aí está então a foto da época, né? Professor Otto Gottlieb, Mauro Taveira Magalhães, Benjamin Gilbert, professor Walter Batista Mohr e o piloto. Então essa foi a última grande expedição feita em termos brasileiros. Agora deixa eu fazer aqui uma propaganda. A minha ideia é ter uma expedição como essa. Eu não sei se eu estarei ali ainda, mas se não estiver, já tem gente, por exemplo, no projeto Flora, a vice-coordenadora é a professora Lidilione Ramesh, que tem vários que participam do projeto aí, e a ideia é essa. A ideia é que não se deixe essa química de produtos naturais, ela tem que ter o status que tinha naquela época. Dizer hoje que nós temos o status que nós tínhamos não é mais verdade. Então nós precisamos hoje de todos vocês, alunos desses que estão começando. A história de produtos naturais é uma história extremamente bonita. Vocês podem virar intelectuais daqui a 50 anos, mas se vocês quiserem trocar comigo a idade de vocês, eu troco, tá? Esqueço tudo que eu aprendi, né? Então, mas vocês têm que abraçar essa área com a importância que ela tem, tá? Então, é isso que eu tinha então a apresentar para vocês, mostrando então os grandes líderes da nossa época, a quem nós devemos muitas referências. Já posso avisar para vocês, não precisem fazer referências ao professor Eliezer, a mim, porque são referências negativas. Então, vocês podem ficar tranquilos com isso aí. Então, é assim que eu queria terminar. Muito obrigado pela paciência de vocês. Quem quiser gravar, pode gravar, não tem, aí pode ter, usar, tá? Perguntas aí, se vocês quiserem. Ô, Ângelo, eu achei muito interessante aquele seu texto sobre a criação da... Ali seria o nascedor da USP, né? São Paulo, né? E é uma coisa comum na história que, claro, é um grande feito, né? Mas vem sempre junto uma certa mistificação, né? Com certeza. E dentro do contexto de reacionarismo que, não, infelizmente, São Paulo ainda não ultrapassou isso. mas a história é escrita por aqueles que fazem, que escrevem. Desde os Estados Unidos, né? Por isso que eu estou escrevendo tudo agora. Senão, eu vou dizer, né? Então eu estou escrevendo tudo.
Grande mistificação desse texto. Não, exaltar as bandeiras é o quê? As bandeiras eram a caça a negros e índios, né? Então foi o grande movimento mais reacionário que se teve no Brasil. O Estadão, né? O Estadão até hoje ele está... Agora, o que é importante nesse texto é o foco da universidade, é a cultura. E eu acho que hoje vocês têm que preocupar com o ensino médio também. Então, a gente tem que se voltar para o ensino médio. A gente tem que trabalhar não só na universidade, mas também na formação. Porque tudo aqui é muito recente. E a principal coisa, a herança que você pode deixar de melhor é a formação, é a cultura. Tá? Então, isso hoje eu acho que deve ser a grande preocupação. Não se vai resolver os grandes problemas em pouco tempo, mas eu acho que essa geração tem que começar a pensar não em resolver o seu prazo ali de existência, que é muito curto, né? 70, 80 anos aí, mas imaginar que daqui a 50, 100, 200 anos nós teremos uma situação diferente das que nós temos hoje. Infelizmente, a nossa realidade hoje não é alvissareira. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, apesar de ter todo um viés, tá, que eu posso considerar conservador, você pode considerar conservador, eles publicavam um semanário contando a história da ciência brasileira. Então, se vocês pegarem o livro de Fernando Azevedo, que é a Cultura no Brasil, que é As Ciências do Brasil, ele foi publicado como suplemento dominical. Grande importância. Por exemplo, hoje, todo cientista deveria ter esse aspecto de poder conhecer, tá? Porque não existe, uma das coisas que eu chamo a atenção é o seguinte: uma coisa é a técnica, outra é a amplitude, é o conhecimento. Então, estava comentando hoje de manhã, nós ainda temos o quê? Como orientadores, inventamos um problema e damos a solução para o problema. Vocês resolvem o problema que nós inventamos. A verdade é essa. Mas a ciência é muito mais do que isso. Então, a gente tem que ter uma abrangência maior. E em produto natural, eu sempre procuro fazer uma apresentação diferente nesse caso. Por quê? Porque produto natural não pode ficar com esse estereótipo que está aí pelo país afora. Então, eu que viajei durante muito tempo, vejo o seguinte: nos rincões mais afastados do Brasil se diz que se faz produto natural, coisa que nós fazíamos aqui há 50 anos atrás. Então, eles fazem muito mal feito, que o xerox, depois de 10 cópias, ele então, tem que fazer alguma coisa diferente. Então, a gente tem que ter uma abordagem diferente. E em qualquer área do conhecimento, vocês vão poder ter essa abordagem diferente. Então, é muito importante isso. Então, vocês realmente façam essa viagem. Então, se viajar aqui 500 anos, vocês vão ter toda a eternidade pela frente. Então, façam uma viagem nos próximos anos, em função daquilo que vocês então, estão fazendo no dia de hoje, que é a ciência. E a ciência tem que ser sempre de boa qualidade. Você sabe o que quer dizer APA nessa expedição? Sei. A sigla da expedição. Então, a caravana APA. Então, APA, Amazônia, agora eu não estou lembrado aqui. Mas é a sigla que dá. Eu que chamei de APA, dei, mas tem todo o nome da caravana. E, no fundo, isso foi organizado pelo Mauro Taveira Magalhães. O Mauro, além de ter esse negócio da noite carioca, ele, inclusive, tinha um problema de esquizofrenia, que depois, mais tarde, veio a se cristalizar. Um dos filhos dele, por exemplo, estava preso na Suécia por droga há 10 anos atrás. Foi um negócio assim, muito triste assim, para ele, e ele morreu novo. Mas ele era muito organizado. Então, toda a parte documental de tudo aquilo que foi feito pelo professor Otto Guattari na estruturação do INPA em Manaus, depois do grupo no Jardim Botânico, do grupo em Belo Horizonte, na Faculdade de Farmácia, ele é que deixava tudo documentado. Então, ele tinha essa virtude. Ele, depois, quando ele sai do IKEA,
O IKEA foi extinto em 62, ele foi para onde? Ele foi para a Embrapa. Então, hoje a Embrapa, o embrião da Embrapa é o Instituto de Química Agrícola. Por quê? Porque pertencia ao Ministério da Agricultura. A Embrapa pertence ao Ministério da Agricultura. Simplesmente a extinção foi no sentido de dar uma nova direção. Então, daqueles químicos todos, só o Mauro Tavera Magalhães é que foi para a Embrapa, lá para a Barra de Guaratiba. Mas essa caravana, eu tenho a documentação praticamente toda dela. E eu estava tentando escrever a história do Mauro Tavera Magalhães. Então eu lembro, 108 artigos científicos publicados, mas o mais importante é mostrar que ele foi que estruturou toda a parte de óleo essencial. Então ele é o precursor. E em São Paulo também teve. Então, se vocês forem olhar o grupo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, quem trabalhou com o Reinbold foi o Thiola. Thiola é o quê? É o autor do primeiro cromatógrafo produzido no Brasil. E o Thiola, Rômulo Thiola, ele era químico, mas ele se dedicou à cromatografia não para o estudo de óleos essenciais. Ele se dedicou mais na parte da petroquímica, mas que é um paralelo que deveria ser feito hoje. Seria a atividade lá em cromatografia em fase gasosa na USP e no Instituto de Química Agrícola. Por exemplo, o primeiro espectrômetro de infravermelho no país, quem trouxe foi o professor Walter Mohr, quando veio dos Estados Unidos, do estágio que ele fez lá, e era para o Instituto de Química Agrícola. Então, o primeiro equipamento. Primeiro ressonância que vocês acham, onde que foi? Foi para o Instituto Nacional de Tecnologia, INT, né? Então, lá no centro da cidade. Então, esse aí é importante que se faça uma análise desses períodos e por que chega nesse ponto, porque cada um, por exemplo, o professor Otto Gottlieb tinha toda uma tradição, então era de uma família de químicos. Ele, quando vem para o Brasil, vem com 15 anos, então ele era tcheco, e ele passa no concurso, depois com 18 anos, em primeiro lugar para a Escola de Química. Na Escola de Química eles têm uma revista no diretório chamada Química. Quem é que publicava lá? Gottlieb, esse outro químico importante, que faleceu já da parte da indústria química brasileira, que ganhava, na época tinha uns prêmios de viagem aos Estados Unidos, e Kurt Politzer. Então vocês vão ver que, se vocês olham tudo aquilo que feito naquela época, por aqueles que eram estudantes ainda, muitos se destacaram. Por exemplo, toda a Petrobras, todo sempre surge da Escola de Química de um pequeno grupo. Aí é um grupo, que é o grupo hoje da COP, que por sinal foi criado junto com um programa do Instituto de Química. Então, essa é uma coisa, por que nós, uma das coisas que eu sempre tive dificuldade era entender o seguinte: por que do CPPN o doutorado demorou tanto? Né? Se vocês forem olhar, eu tive que fazer Paulo no Instituto de Química, então não tinha doutorado aqui, simplesmente porque tinha uma tradição muito grande de ciência, era onde se fazia a melhor química, mas não tinha aquela parte mais voltada para o Ministério, no caso, na época, o Conselho Federal de Educação. O Zappa Rural, bem mais tarde também, o Zappa Rural se negou a entrar no programa do CT Infra, antes e depois antes no PADCT. Então só veio a ter o equipamento de ressonância muito tempo depois. Isso em função da posição política do professor, meu amigo Raimundo Braz Filho. 1985, primeiro ressonância que chegou na Bolívia. Em 85. Aqui em 71 já se tinham 200. Em 60 e pouco já se tinham lá 60. Né? Então vocês veem como hoje você tem que fazer uma análise mais ou menos de tudo aquilo e ver por quê. Porque são lideranças que têm um outro destino, que vão em caminhos diferentes. Né? Então isso é uma outra história. Ângela, primeiramente, não é formalismo meramente, mas eu queria parabenizar e registrar que é sempre um prazer imenso ouvir as suas conferências, porque é uma oportunidade ímpar para a gente aprender. Eu acho que de todos os pesquisadores e cientistas que eu conheço no Brasil, eu acho que você é o único que tem, como eu diria, que como particularidade, né, essa, eu diria, quase um dom de traçar a história
de uma forma bastante fácil de entender e que faz até para aqueles que não militam na área da ciência acreditar que a ciência é algo bonito e agradável. Então, eu queria realmente parabenizá-la por isso, mas eu tenho uma curiosidade. Entendeu? Porque, meu amigo, se fosse comigo, ele falava. Porque sempre quando eu ouço traçar a história da química, particularmente da química de produtos naturais no Brasil, fica um pouco evidente de que ela tem uma força muito importante no estado do Rio de Janeiro. E essa força, pode ser que muitos aqui discordem, eu acho que ela se perdeu ao longo dos anos. Hoje eu vejo no Brasil como tendo liderança nessa área do estado de São Paulo. E eu queria que você dissesse para mim, da sua opinião, claro que pode não ser a opinião de muitos, tá? Pode não ser a opinião de muitos, o que você atribui, né? Quais seriam as razões para que o estado do Rio de Janeiro tivesse perdido a liderança na área de produtos naturais e que essa liderança hoje seja ocupada por São Paulo? Olha, eu diria até que hoje nem São Paulo já tem essa liderança toda. Eles têm a maior produção científica, têm uma infraestrutura invejável. Hoje, se você visita a UNEP